Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos começar. Primeiramente vamos orar, né? Agradecendo ao Senhor por esse dia maravilhoso que fez o Senhor e que ainda vai continuar. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus. Graças te damos, Senhor, pela essa oportunidade que o Senhor concede a cada um de ter chegado até aqui, Senhor. Pai querido, abençoa aqueles que estão a caminho, aqueles que não vão poder estar aqui nesta noite. Tu sabes todas as coisas, Pai. Seja ali na vida de cada um, Senhor. Tu sabes a necessidade do que precisamos e necessitamos. Pai querido, toma frente de tudo que viemos fazer nesta noite e que o Senhor possa receber o melhor, Senhor. A honra, a glória, o louvor, a adoração. Aleluias. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Aleluias. É isso que eu te peço, Senhor. E nesta noite, fica conosco. Faz o teu querer, a tua vontade, que ela é perfeita e agradável. Amém? Vou deixar aqui para a meditação da igreja em Salmos, o 113, primeiro, que diz assim: louvai ao Senhor, louvai ao servo do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor, exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que habita nas alturas, que a curva para ver o que está nos céus e na terra. Aí o 7 diz assim: que do pó levanta o pequeno, e do noturno ergue a necessidade, para o fazer assentar com o príncipe, sim, como os príncipes do seu povo, que faz com a mulher estéril e habita em família, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido que nesta noite, a cada um de nós que viemos aqui, que possa fazer o melhor para Ele, em tudo, principalmente deixar os nossos problemas lá do outro lado, e só viemos fazer uma coisa aqui nesta noite: adorá-lo. Vamos louvar o 9, saudai o nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostais, arcanjos vos prostais, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória.
alegres adorai, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raça, tribos e nações, o Rei divino honrai, o Rei divino honrai. A quem quebrou os vigrilhões, com glória, 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 com glória coroai. Aleluias. Louvado, engrandecido, exaltado seja o Senhor. Vamos louvar o 172. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve o reino deste mundo seguirão a sua lei. Os sinais da sua vinda, mas se mostra cada vez, vencendo, vem Jesus. A igreja, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor prateteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra poder governará. Se em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos os grandes e pequenos, o
o juiz de cara, o remidos triunfante, em fulgor há de cantar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluias. Louvado, engrandecido, exaltado seja o Senhor. Vamos agora. Deixa eu ver. 308. Jesus é melhor do que ouro e bens. Amém? Aleluias. Ele é melhor do que tudo. Tudo. Aleluias. Louvado, engrandecido, exaltado seja o Senhor para todo sempre. Jesus é melhor do que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Aleluias. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus, melhor que qualquer valor, amigo leal, no prazer e na dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, melhor fim. Jesus, melhor que qualquer valor, amigo leal, no prazer e na dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Aleluias. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, Ele se satisfaz. Jesus é melhor, se Ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Aleluia.
dias, quando eu falei para o Senhor, quando eu aceitei a Ele, eu disse, Senhor, eu quero, mesmo se eu estiver fraca, o Senhor me faça forte, mas jamais sair do Evangelho. E até hoje o Senhor tem me sustentado. E quando eu louvo esse hino, eu choro. Porque eu digo, eu quero estar sempre. Não importa dinheiro, não importa nada, mas só a presença dele basta. Pode ser a maior dificuldade que a gente estiver passando. Porque a semana passada, eu, de repente, fui fazer a faxina. Na quarta-feira, e quando foi na quinta-feira, eu já não estava aguentando andar. Se nesse dia aqui eu não estava vindo para a igreja porque eu estava sentindo, eu tomei uma cartela de remédio e nada. E aí eu fui tomar outro tipo de remédio e aí eu comecei a ter refluxo, porque era uma agonia constante. Mas toda a minha devocional, toda de manhã, a prioridade agora é buscar o Senhor. Antes de tudo que a gente possa fazer durante o dia, a prioridade é Ele, mais ninguém. Primeiro vem Deus, segundo a família e terceiro é o trabalho. E é isso que eu tenho feito. Buscar primeiro Ele em tudo. Não é só na alegria, mas também na tristeza. Não tem coisa melhor, irmãs. Mesmo na dor, eu senti naquela dor que eu não estava aguentando. Mas eu estava ali, toda de manhã. Eu disse, é o inimigo que está querendo me parar para buscar, mas eu vou buscar assim mesmo. Mesmo eu não conseguindo nem dobrar o meu joelho, mas eu orava sentada. E sempre continuo fazendo isso. Porque a prioridade é Ele. É o que eu tenho feito toda de manhã. Deus, Ele desperta. De 5 horas da manhã, já é aquele reloginho. Então, é isso que eu tenho feito. Mesmo às vezes, quando eu não venho para a igreja, mas eu estou buscando ao Senhor. Estou falando para as pessoas também. Estou ali falando no Zap, estou falando pessoalmente. As pessoas vêm falando sobre as dificuldades. A gente já tem as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas eu estou ali pronto para ouvir aqueles que eu digo, meu Deus, eu penso que os meus problemas são maiores, mas tem outras pessoas passando piores coisas que acontecem. E eu digo, meu Deus, nada é o que essas pessoas estão vivendo. Né? E eu tenho agradecido cada dia mais ao Senhor por tudo, pela alegria, pela tristeza, pelas vezes o desânimo, porque às vezes não é fácil, mas a gente chamando ao Senhor, que nos ajude, que nos fortaleça. É isso que eu tenho pedido, não só por mim, viu, irmão, mas por cada um aqui na igreja, por cada um. Se a irmã Edma não está vindo, mas está orando. Amém? É isso que eu já agradeço pela oportunidade. Vamos orar mais uma vez, agradecendo por essa primeira parte. E agora vem a mensagem, né? Hoje a mensagem que o pastor Edson vai, a doutrina hoje. Então lá, vamos orar mais uma vez essa primeira parte e agora vou passar para o pastor Edson. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, graças te dou, Senhor, pelo esses louvores que foram entoados. Creio que o Senhor tem recebido até o tom da tua graça, Pai. Assim também a palavra que foi lida nesta noite, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, nesta hora por aqueles que já chegaram, por aqueles que não puderam chegar. Mas graças te damos por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer, Senhor. Mesmo aqueles que estão enfermos, sem poder estar aqui na tua casa, desejosos, Senhor, mas não poder estar, tu sabe todas as coisas. Eu não estou aqui para julgar ninguém, Senhor. Mas se te pedindo, Senhor, dá força a cada um, aqueles que estão desanimados, depressivos, Senhor, sem ânimo para nada, pensando no dia de hoje, de amanhã, Senhor, que só pertence a ti. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na vida de cada um, que ainda há de fazer, através, se for de uma cura, Senhor, de uma libertação ou de uma porta de emprego, Pai. Eu te peço nesta hora, Senhor, abençoa cada um
que puderem estar aqui, ou aqueles que não puderem, que estão em casa, Senhor, correndo atrás do seu pão de cada dia. É isso que eu te peço, Senhor. E já te agradeço, abençoa, Senhor, o pastor Edson e também o pastor Jadson, Senhor. Ajuda teu servo em tudo que ele precisa e necessita neste momento, Pai. Te peço, dai sabedoria cada dia mais ao pastor Jadson, ao pastor Edson e outros, Senhor, os diáconos, diaconisa, presbitério, todos, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e já te agradeço em tudo. Assim seja. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos mais uma vez na sua presença, congregando com os amados irmãos. A gente sabe que é uma luta em casa, é uma luta no trabalho. Diariamente temos lutas, mas o Senhor tem sido bom, o Senhor tem agido em nossas vidas. Deus tem sido bom com cada um de nós. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3. A gente iniciou e hoje a gente vai falar do texto, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 12. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. Amém, queridos? Obrigado, Diácono Marcos. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que vinham da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, de Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou os seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos que os tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poder tocá-lo. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia, repreendia severamente que não o expusesse publicamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, somos gratos a Ti, ó Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua bondade, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos por estar aqui nesta noite, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos trouxe. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes a nossa fé está baixa, muitas vezes as tribulações, as adversidades do dia a dia. Tira, Senhor, a alegria de orar, a alegria de ler a Tua palavra, a alegria de estar na Tua casa. Mas sabemos que o Senhor nos coloca nos braços e nos traz diante de Ti, para estar congregando em comunhão com a Tua igreja, com os amados irmãos, para louvar, para adorar, para glorificar e para aprender, ouvir da Tua palavra. Pai, neste momento queremos te pedir também pelo nosso pastor, reverendo Jadson Oliveira, que passou os dias enfermo, doente, que o Senhor possa repreender aquela dor e possa, Senhor, curá-lo para a honra e glória do Santo nome. Assim também te peço pelos todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Seja aqui na nossa sede, Córrego da Areia, seja ali, Senhor, em Paulista, que o Senhor possa estar curando todas as enfermidades, visitando todos os enfermos, porque cremos que o Senhor tem poder, que o Senhor mesmo ontem, hoje e é mesmo sempre. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, em nossa mente. Nossos corações precisam estar no lugar correto. Nossos corações precisam estar na Tua palavra. Que nenhuma soberba, que nenhum egoísmo, que nenhuma exaltação
que não tem inveja, que não tem amargura, que não tem rancor, nada, nenhum sentimento que não venha de Ti, Senhor, possa controlar, governar nossos corações, mas somos Teus, pertencemos a Ti, Tu és a nossa verdade que nos liberta, a Tua palavra é santa, é pura e é poderosa para transformar, para libertar e para curar nossa alma e nosso coração. Pai, nos ajuda a cada dia a ser o cristão que Te agrada, o cristão, Senhor, que, aleluia, reflete a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo sal e sendo luz do mundo. Pai, no nome de Jesus, que o nosso coração possa estar, Senhor, desejoso, Senhor, com fome e sede da Tua palavra, como fome e sede da Tua justiça, como fome e sede da Tua presença, e se alegrando em ver a Tua glória e o Teu poder sendo derramada sobre a Tua igreja, transformando cada dia, fortalecendo nossos amados irmãos, libertando dos seus pecados, ajudando, dando alegria e gozo no seu coração, em meio às tribulações, em meio, Senhor, a tudo aquilo que vem enfrentando sobre nossas vidas, dores, aflições, mesmo assim que nós possamos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, olhando, sabendo que se Ele na cruz nos salvou, aleluia, Ele tem preparado a eternidade de glória para a Tua igreja, que possamos crer na Tua palavra que diz que Ele está conosco todos os dias, em minhas dores, em minhas enfermidades, em meus problemas dos lares, em meu problema do trabalho, em qualquer situação na igreja, em qualquer lugar, Senhor, Tu estás ao nosso lado, és a nossa sombra, a nossa direita, Tu não nos deixas só, e que a Tua palavra possa queimar em nossos corações, e o Senhor possa gerar fé, acrescentar nossa fé para crermos, Senhor, mesmo que nossos olhos carnais não vejam, mas que nossos olhos espirituais possam ver constantemente a Tua glória e a Tua presença sobre as nossas vidas. Nós Te oramos, ó Pai, dá discernimento, entendimento, compreensão, tanto a mim, Senhor, que pregarei, como a cada um que está ouvindo, para, Senhor, colocar em suas vidas, para exercer em suas vidas, para que a palavra não entre no ouvido e saia do outro, mas entre no ouvido e desça para o coração. E assim, Senhor, conforme a Tua vontade, o Teu Espírito Santo, dê poder à Tua igreja para viver a Tua palavra. É assim que nós Te oramos e cremos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pelo carinho e cuidado que vocês têm por mim. Muito obrigado. Amém, amados? Nós trabalhamos quarta-feira passada, capítulo 3, versículo 1 ao 6, onde Jesus, no dia de sábado, curou o homem da mão atrofiada. E ali a gente viu no texto que os fariseus eles estavam planejando ver Jesus agindo, fazendo um milagre no sábado para poder ter do que acusá-lo. A gente trabalhou aqui o coração desses homens, que no latim a palavra fariseu significa santo, separado. E, infelizmente, pessoas que achavam que era dono da verdade, que só eles sabiam o que as Escrituras ensinavam, e eles, se saíssem das tradições daquilo que eles geraram, que eles mesmos criaram como tradição e costume, então não era de Deus. Eles criaram tradições e costumes ao redor das Escrituras, para que eles pudessem ser os intérpretes da palavra de Deus, e somente eles pudessem dizer o certo e o errado daquilo que devemos fazer ou falar da palavra de Deus. A gente viu que eles tinham colocado mais de 32 tradições acima do sábado, né? E dessas tradições, eles, no capítulo 2, do versículo 23 ao 27, eles vêm dizer a Jesus que não é lícito, no dia de sábado, pegar espiga para comer. Tradição que ele levantou acima do sábado. E eles agora estavam mais preocupados em ter um motivo de prender Jesus, um motivo para condenar Jesus, um motivo de levar Jesus à morte, de que alegres porque um dos seus irmãos judeus, ia ter uma cura da mão atrofiada. E assim, eles maquinaram, versículo 6 do capítulo 3, os herodianos, que era um povo político, né, que apoiava Herodes, e os fariseus, que era um povo religioso, né, que eles eram o que interpretava do jeito que eles achavam correto a palavra, pessoas que não se batiam, né, a parte política, a parte religiosa de Israel, se juntaram agora para manipular e para planejar a morte do Senhor Jesus. Jesus, sabendo disso, meus irmãos, que a gente viu no texto que nós lemos, que Jesus conhecia o coração deles. Jesus sabia o que eles estavam pensando. Só quem pode conhecer nossos corações e a nossa mente é Deus. O diabo, nenhum demônio, nenhum ser humano, ninguém pode saber o que se passa na nossa mente, a não ser o nosso Criador,
né, o Deus trino, onisciente, onipotente e onipresente. E sabendo assim, Jesus, conhecendo os corações deles, Jesus falou, chamou ele para o meio e disse: qual é mais fácil? Vocês acham certo fazer o bem ou o mal dia de sábado? E eles não falaram. É dia de sábado é certo dar vida, socorrer a vida ou deixar ela morrer? E eles também não responderam, porque eles estavam esperando a cura para poder ter um motivo de matar Jesus, de dizer que Jesus pecou, que Jesus errou, que Jesus foi contra os mandamentos, que Jesus foi contra, né, as tradições que eles tinham criado no sábado. Agora Jesus, no versículo 7, ele se retira com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o segue. Eram pessoas que vinham da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, de outro lado do Jordão, até aos arredores de Tiro e Sidom. Eu acho que uma das maiores multidões que se juntou a Jesus nesses 3 anos de ministério foi nesse momento, onde pessoas de todo lado, norte e sul, leste e oeste, da Palestina, eles vieram para encontrar Jesus, vieram para poder ver Jesus, vieram porque ouviram. Olha o finalzinho do versículo 8. Porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Pessoas que saíram das suas casas, das suas famílias, do seu local de trabalho, deixaram as suas terras, deixaram o seu plantio, deixaram muitas coisas, porque precisavam e desejavam de algo que só Jesus podia dar. Eles ouviram falar de Jesus. A gente vai ver que no capítulo 2, Jesus, ele, na sua casa, ele não só cura, mas ele perdoa pecados. Isso se espalha. Jesus perdoou o pecado. Era uma blasfêmia aos olhos dos fariseus, porque eles não entendiam que Jesus era o Emanuel, Deus conosco. Então, qualquer ser humano que tente perdoar o pecado do outro, realmente é uma blasfêmia. Porém, Jesus não era um só ser humano, ele era, com as suas duas naturezas, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele tem poder de perdoar pecados. A partir dali, antes que a fúria se levantasse e a ira se levantasse mais ainda, Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus fala: é mais fácil dizer perdoado estão os teus pecados, que é algo que é feito, um milagre que é feito na alma do homem. E aquele homem estava paralítico, ele não tinha muito o que fazer para ser testemunha que Deus o perdoou. Porque todos que somos perdoados por Jesus, irmãos, o dia a dia de transformação, a graça sendo derramada em nossas vidas, o dia a dia buscando a palavra, o dia a dia conhecendo a Deus, o dia a dia orando ao Senhor, o dia a dia sendo doutrinado pela palavra de Deus, o nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa vida é moldada, é transformada, e as pessoas veem com o tempo que nós mudamos, veem com o tempo que é uma pessoa nova, que é um caráter novo sendo gerado em nossas vidas, como diz a palavra de Deus: quem está em Cristo, nova criatura é. Só que aquele homem paralítico estava ainda estava deitado no seu leito e não tinha muito o que fazer. E foi agora que ele foi perdoado. Ele sentiu a paz no seu coração, ele sentiu os seus pecados saindo, mas não tinha algo que as pessoas que vissem pudessem confirmar, porque se ele estivesse chorando, o povo ia dizer que era por causa da dor e não porque ele sentiu o perdão dos seus pecados. Jesus, para provar que ele tem autoridade de perdoar pecados, Jesus, ele diz: se levanta, toma teu leite e vai para a tua casa. E ele se levanta no meio de todo mundo e vai para casa. E as pessoas esquecem a parte do perdão dos pecados e só vê que Deus dá autoridade ao homem para poder curar. Então isso vai chegando aos ouvidos de muita gente. A gente vai ver que Jesus entra na casa no capítulo 2, versículo 13, entra na casa de Levi, senta com pecadores e publicanos. Isso chega também aos ouvidos dos homens, das mulheres, do povo da época. Há um mestre, há um profeta, há um homem de Deus no meio do povo, no meio da Judéia, em Jerusalém, que está sentando, conversando e comungando com pecadores e publicanos, onde nenhum fariseu, nenhum escriba, nenhum essênio, ninguém, nenhuma religião, nenhuma seita judaica fazia isso, para não se contaminar. Jesus sentava, comungava e pregava dentro das casas, sentando e conversando com eles. Isso também chegou aos ouvidos do povo. Jesus, irmão, chega na casa da sogra de Pedro, cura. Depois que ele cura a sogra de Pedro, outro povo vem, sabendo que Jesus cura a sogra de Pedro, corre, vai até Jesus. Jesus passa a tarde toda curando enfermidades. Jesus, amados, ele cura o leproso no capítulo 1, que foi a nossa pregação de domingo passado. A última parte do versículo 40 ao versículo 45, o último texto do capítulo 1 de Marcos.
onde Jesus teve íntima compaixão, Jesus teve uma profunda, se compadeceu profundamente, e toca no leproso, que não podia ser tocado, como falamos, no leproso e nem em mortos, porque é uma tradição, e não podia ser feito. E isso chegou aos ouvidos das pessoas. Jesus ele tem debatido as Escrituras com os homens, com os fariseus, ao partir do sábado e por causa de outras situações. E Jesus agora, ele cura um homem da mão atrofiada, ele chama para o meio e ele diz, conhecendo corações, para vocês é certo ou errado curar? É certo ou errado fazer o bem ou o mal? Dia de sábado você pode deixar morrer ou dar vida? E eles ficaram calados porque as tradições no coração deles era mais importante do que o que Jesus podia fazer. Versículo 7, Jesus sai. Essa multidão que ouve falar de Jesus, de todas as partes da Judeia e de Jerusalém, da Galileia, né? Os edomeus, que aqui é o povo da família de Saul, de Esaú, de todo lugar, onde pregou João Batista, todos os lugares, irmãos, vieram para ver Jesus, para ouvir Jesus e para receber milagres da parte de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 17, é um texto muito conhecido, onde diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. A gente vai ver que o leproso chegou já sabendo que era Jesus. Senhor, se queres, se quiseres, pode me tornar limpo, apresentando que ele tinha consciência da onipotência de Jesus Cristo. A gente vê que, ao chegar a notícia daquilo que Jesus fez, ou daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus ensinou, ou do comportamento de Jesus, ao mesmo tempo que chega essas notícias às pessoas, o Espírito Santo vai trabalhando no coração daqueles que hão de ser salvos. Porque no meio dessa multidão tinha pessoas só querendo ser curado. E no meio dessa multidão tinha pessoas querendo só ver. Não tinha doença, não tinha demônio, não tinha problema. Mas eram curiosos, queriam ver Jesus fazendo alguma coisa. E no meio dessa multidão tinha pessoas que queriam, irmãos, receber um milagre da parte de Cristo. Tinha pessoas que levou suas famílias que estavam endemoniadas para poder ser libertos a partir de Jesus. Mas tinha pessoas também que em meio às situações precárias da sua saúde, das suas necessidades físicas, econômicas, suas necessidades familiares, eles também necessitavam de uma palavra de vida. Eles estavam tristes, desanimados, porque o povo estava agora sendo escravizado por Roma. O povo estava agora sendo sufocado por Roma. Era um momento que o coração desse povo desejava que o Messias chegasse, que o novo rei de Israel, prometido pelos profetas do Antigo Testamento, chegasse, para poder tirar o jugo de Roma e estabelecer o novo reino, o reino de Deus, o reino qual Israel seria o ápice das nações. Eles têm esse desejo no coração deles. Mas também tinha pessoas que desejavam ter uma palavra de vida eterna. Pessoas como Zaqueu no capítulo 19 de Lucas. Pessoas como Levi, aqui no capítulo 2, versículo 13. Não tinham enfermidade, não tinham problema físico, mas ao ouvir Jesus, serviram a Jesus, viraram discípulo de Jesus, quiseram deixar a sua vida de pecado, a sua vida de roubo, a sua vida passada, para poder ser discípulo e andar com Jesus Cristo. Eles ouviram falar. E por esse motivo criaram fé, foi gerado fé, o dom de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E muitos deles só queriam saber da cura, não queriam saber dos ensinos. Muitos deles não queriam saber de mais nada, só queriam ser libertos da sua doença. Mas com certeza, em meio a essa grande multidão, tem aqueles que tinham vida, receberam vida ao ouvir a palavra de salvação, a conhecer a palavra de vida eterna de Jesus Cristo. Em meio a essa multidão, que muitos deles queriam pão e peixe, como diz no capítulo 6 de João, muitos queriam ser curados, mas também tinha pessoas que sabiam que Deus estava visitando o seu povo. Queria conhecer, ouviram falar dos ensinamentos de Jesus, daqueles que deram paz e alegria ao ouvir os ensinamentos de Jesus, aqueles que ouviram a sua doutrina e foram transformados e foram mudados. Isso também chegou aos ouvidos das pessoas. Não chegou somente aos ouvidos a cura, o curandeiro, aquele que faz milagre, aqueles que têm argumento contra os fariseus, mas tinha também pessoas, olha, Jesus me ensinou isso. Jesus mudou minha vida, Ele falou sobre esse assunto e agora eu estou transformado. Tinha pessoas em meio à multidão que também foram atrás de Jesus, procuraram Jesus, porque queriam a palavra de vida eterna. Porque desejava a palavra de vida eterna. Desejava os conhecimentos de Jesus. Porque estar próximo de Jesus, ouvindo Jesus, é a mesma coisa
E é a mesma coisa, e era a mesma coisa de estar junto do próprio Deus, ouvindo da boca do próprio Deus, e sendo alimentado, disciplinado, doutrinado pelo próprio Deus. Mesmo que eles não soubessem, tivessem o entendimento que Jesus era Deus. Veja que Jesus, meus irmãos, ele diz aos discípulos, a partir de quando a sua fama cresce, quando ele vira uma pessoa pública muito conhecida em Israel, ele já deixou entendido já. Versículo 9, então recomendou aos seus discípulos que sempre que lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não ser apertado por ele. Algumas pessoas podiam achar que Jesus estava preparando um barco por não estar junto, não querer estar junto do povo, estar cansado do povo. Algumas pessoas dizem assim, Jesus quer fugir do povo. Mas realmente a pessoa... O que é 12 discípulos fazendo um círculo, né? De segurança para uma multidão, para mais de 1000 pessoas. O que é 12 pessoas? 12 discípulos fazendo uma corrente para poder guardar Jesus. Não é nada, meus irmãos. Veja que quando a mulher do fluxo de sangue ela foi curada, que Jesus disse, de mim saiu virtude, de Jesus para em minha multidão, de mim saiu poder. O que foi a resposta dos seus discípulos? Senhor, todo mundo está te apertando, todo mundo está te tocando. Isso tu está dizendo, quem me tocou, tanta gente está te tocando ao mesmo tempo. Era assim que Jesus vivia, quando ele ficou uma pessoa pública conhecida pelos seus milagres, conhecida pelo seu ensino, conhecido por aquilo que ele falava, fazia, e o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Aí vai ver no capítulo 13 de Mateus, versículo 2, e parte A do versículo 3, onde vai falar da parábola da semeadura, que Jesus ele sobe num barco e senta e faz do barco um púlpito. Ele senta no barco, a multidão fica na areia enquanto Jesus está ensinando. Jesus ele já se preparava, Jesus, por ser onisciente, ele já sabia, ele já preparou os discípulos para uma necessidade, de poder ter que se retirar da multidão. E a gente vai ver aqui no versículo 10, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poder tocar nele. Só tocar nele. Lembra mais uma vez a mulher do fluxo de sangue, né? Se eu pelo menos tocá-lo, serei curada. Imagina, Jesus mesmo sendo Deus, é um homem fisicamente ali. Parar e atender de um por um. É cego, toca. Veja, sai. Está leproso, toca. Fica limpo e sai. Se tinha milhares de pessoas ali, irmãos, imagina qual o tempo seria. Muitos estavam inquietos, preocupados se receberia ou não o seu milagre, se receberia ou não a sua cura. E essa agonia e esse medo de não poder ser atendido por Jesus faziam a multidão se jogar e se lançar em cima de Jesus. Para eles poderem tocar e dizer, se eu tocar, vou ser curado. Todo mundo quer ser atendido por Cristo. Mas muitas vezes não compreende, irmãos, que o ser atendido por Cristo não é Cristo fazer aquilo que desejamos, que está em nossa mente e em nossos corações. Ser atendido por Cristo é saber que Ele está nos ouvindo, é saber que Ele está nos guardando, é saber que Ele está conosco em meio à tribulação, e no tempo dEle Ele agirá. E não agirá segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Isso Jesus também está nos servindo, Jesus também está trabalhando a nosso favor. Isaías 64:4 é um texto que desde a minha adolescência, quando eu me converti, eu não esqueço. Que não é um Deus semelhante a ti, como ti, que trabalha, nem da antiguidade se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu. Um Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. O que significa esperar em Cristo? O que significa esperar em Deus? Esperar em Deus não significa que no tempo de Deus o que eu quero acontecerá. Esperar em Deus significa que no tempo de Deus o que Ele é, o que é melhor para mim, da vontade de Deus, se manifestará. É por isso que Jesus, quando vai falar sobre o currículo de servir, de ser discípulo, ele disse, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Multidões estavam ao lado de Jesus, irmãos. Em meio a essa multidão, com certeza a maioria não estava preocupado com a palavra de vida eterna. Com certeza a maioria não estava preocupado com o ensino de Jesus. A maioria estava preocupada em receber milagres da parte de Jesus.
E que acontece o que a Bíblia nos ensina é que para as pessoas que recebem milagres, alguns deles como o cego Bartimeu, que depois foi curado, ele não correu para casa, ele não correu para o sacerdote para apresentar o sacrifício, a oferta, que foi curado, ele seguia Jesus para onde Jesus ia. Ele foi curado da sua vista física, mas ao mesmo tempo Deus o curou da sua cegueira espiritual. E para Bartimeu o melhor era estar ao lado de Jesus. Mas a gente também sabe que teve muitas pessoas que foram curadas por Jesus e foram embora. E não voltaram mais. Pessoas que foram leprosas que não voltaram mais. Cegas que voltaram a ver que não voltaram mais. Paralíticos que se levantaram e não voltaram mais. Surdo, mudo, que ouviram e falaram e não voltaram mais. Pessoas que estavam endemoniadas foram libertas e não voltaram mais para seguir Jesus. E no nosso tempo é a mesma coisa, depois de 2000 anos atrás, depois de 2000 anos depois, irmãos, a mesma coisa. Quando se fala de cura, de milagre, de prodígio, de chave, e que Deus vai fazer, de campanha, 7 segundos, ou 7 qualquer dia da semana, e Deus vai fazer, e faça a prova de Deus, e agora a pessoa vai até pagar para ser curado, pagar para receber o milagre. É mesmo assim hoje, irmãos. Lembra, lá em Atos Apóstolos, que ele queria receber, pagar para receber o dom do Espírito Santo, para quando colocasse a mão, o povo falasse em línguas. É a mesma coisa hoje. É a mesma coisa hoje. Tem pessoas que seguem Jesus pelo motivo certo, e tem pessoas que estão atrás de Jesus pelo motivo errado. Tem multidões que estão enchendo igrejas aí, pelas bênçãos físicas e materiais, e tem poucas pessoas, porque a Bíblia é clara. O capítulo de Mateus é claro. A porta larga. Muitos entram por ela. Mas a porta estreita, a larga leva para a perdição, mas a estreita da salvação, poucos entram por ela. E quando a gente fala assim, a gente pensa das pessoas crentes e não crentes. Logo a gente pensa as pessoas que não querem Jesus e as que querem, porque é muito mais que não querem do que querem. Mas a gente tem que lembrar que Jesus estava ensinando para judeus. Todo Israel era considerado um povo de Deus. Jesus estava doutrinando o povo que era conhecido como povo de Deus. O único povo particular, exclusivo até o momento, que era o povo de Israel. Pensando assim, Jesus não estava dizendo, olha, os gentios são a maioria que não quer Israel, que é pouco, que é menor comparado ao mundo todo, é que entra pela porta estreita. Não, Jesus estava falando de Israel, dentro do próprio povo de Deus. A maioria estava entrando na perdição, enquanto a minoria estava entrando para a salvação. E por que não trazer, com esse princípio de pensamento que está na Bíblia, por que não trazer para a igreja? Será que a maioria das pessoas evangélicas elas estão salvas? Será que a maioria das pessoas evangélicas elas servem a Deus, ama Jesus pela tão grande salvação, pelo sacrifício no Calvário, pela suficiência do sacrifício salvador, redentor e eterno de Deus? A maioria das pessoas estão na igreja porque são gratos a Deus pela salvação, porque sabe que em meio às suas tribulações, dores e sofrimento, Jesus pode confortá-los, Jesus pode dar uma palavra de alívio, Jesus pode se fazer presente. Ou eles estão exigindo o milagre de Cristo, eles estão exigindo a resposta, eles estão exigindo que Deus faça alguma coisa. Mostra que tu és Deus mesmo. É o diabo que ensinou isso, irmão. É o diabo que fala isso. Capítulo 4 de Lucas e Mateus. Se tu és o filho de Deus, faz que essas pedras se tornem pães. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui, que está escrito que os anjos darão ordem a teu respeito, para não deixar que você tropece em pedra nenhuma. Tem crente orando como o diabo falou com Jesus no deserto. Se tu és Deus, prova na minha vida e faz isso. Se tu és Deus, prova na minha vida e faz aquilo. Se tu és Deus na minha vida, se tu tem um chamado na minha vida, se o Senhor é na minha vida, faz tal coisa. Quem sou eu e quem é você, irmão, para exigir alguma coisa de Deus? A graça é um favor imerecido. A graça é o amor e a justiça de Deus sendo derramada através de Jesus Cristo. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? O que nós podemos pedir de Deus que está na sua promessa é: Senhor, quero tua presença, o teu perdão, o teu calor, porque a tua palavra diz que tu estás comigo todos os dias. Eu estou me sentindo só, perdoa a minha pouca fé, me faz sentir a tua presença. Porque esse afastamento é pecado, irmão. Quando a gente não sente Deus, muitas vezes é um pecado somente no coração, na mente.
Nosso coração está no lugar errado. Tem as pessoas que iam atrás de Jesus. Jesus, quando parou o barco, as pessoas já tinham arrodeado já. E Jesus, olha, vocês não estão atrás de mim, me procurando por causa dos sinais. Sinais esses que provavam que Jesus é Deus. Sinais esses que provavam que Jesus era o Messias. Mas vocês estão me procurando por causa do pão e do peixe. Tem pessoas que estão atrás de Jesus por causa do pão e do peixe. E tem pessoas que estão com Jesus porque, pela graça de Deus, o Senhor abriu os olhos do coração. E eles entendem que o maior milagre, a maior bênção, a maior dádiva da parte de Deus é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é a maior dádiva, irmãos. Muitas pessoas vão ouvir: eu fui para a igreja, aconteceu isso, eu fui para a igreja, Deus deu a porta de emprego, eu fui para a igreja, meu casamento foi restaurado, eu fui para a igreja, Deus me curou de tal coisa, eu fui para a igreja. E é isso que está sendo passado às pessoas. Pouquíssimas pessoas estão dizendo: eu fui para a igreja e fui salvo, porque eu encontrei Jesus. Fui na igreja e conheci Jesus. Fui na igreja e o peso e a dor e o fardo do pecado foi tirado das minhas costas. Eu fui à igreja, conheci Jesus, e aquele pecado que eu estava me destruindo, que para mim não tinha perdão, Ele mostrou que Ele é maior do que o meu pecado e perdoou meus pecados. Era deprimido, depressivo por causa de tal situação, por causa da infância, de tanta coisa. E Jesus curou a minha alma, a minha alegria, a minha paz, meu gozo. É em Cristo hoje e será em Cristo eternamente. Você vê as pessoas dizendo isso? As pessoas começam a fazer publicidade de Cristo quando recebem alguma cura física, alguma coisa financeira, alguma coisa material. Você não vê ninguém fazendo propaganda de Jesus quando fala de salvação, de transformação, de libertação, de cura da alma. Quando se fala de uma vida transformada e liberta contra o pecado, o governo do pecado. Você não vê ninguém fazendo propaganda disso. É difícil, meus irmãos. Mas a palavra do Senhor, de Jesus curar, versículo 10. Pois curava muitas pessoas, de modo que todos que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, para poder tocá-lo. Os que tinham enfermidade não queriam ir embora sem poder receber seu milagre. Então, não é errado dizer que muitos passaram por cima do outro, né, irmão? Não é errado dizer que fizeram escada do seu próprio companheiro que queria uma cura para poder chegar em Jesus, se empurraram, deram cotovelada. Ou, não, mas isso não está no texto, pastor. Você está falando uma coisa que não está no texto da palavra. Ô, irmão, se tinha uma multidão e todo mundo se apertava para tocar Jesus, você acha que eles faziam isso pedindo licença, era? Licença, deixa eu passar que eu tenho que tocar em Jesus. Eles estavam preocupados consigo mesmo, preocupados com a sua cura, com o seu milagre. Eles não estavam preocupados com a cura e com o milagre do outro. Assim como os fariseus não estavam preocupados com o homem que a mão atrofiada fosse curar, estavam preocupados em ter o motivo de matar Jesus, o motivo de planejar a morte de Jesus. Muitos da multidão, cada cara estava preocupado com si, e assim na igreja também hoje. Tem muitos irmãos na igreja que estão preocupados só com o seu casamento, só com a sua família, só com a sua cura, só com a sua porta de emprego, só com o seu reconhecimento do seu trabalho dentro da igreja, e não está nem aí para ninguém, a não ser ele, a não ser ela. Ou não é assim, irmãos? Ou não é assim? Você veja que, creio eu, que muitas pessoas que tinham alguém endemoniado na família levaram, mas também os próprios endemoniados podiam ter ido sozinho até Jesus, se aproveitar na multidão. E o texto vai dizer, versículo 11, também os espíritos imundos, quando o via, prostravam-se diante dele e gritavam, lembrando que esses espíritos estavam dentro de pessoas. Não era fantasma, que só Jesus podia ver. Eram pessoas endemoniadas. Via Jesus, se prostrava e dizia, tu és, o Senhor é, ou você é o Filho de Deus. Trazia o conhecimento, e muitos estavam na multidão, não sabia. Até os discípulos, de acordo aqui com o tempo, até os discípulos aqui não sabiam ainda que Jesus era o próprio Filho de Deus. E Jesus repreendia eles. Mas Jesus repreendia eles somente porque não era o tempo deles saber, não. Testemunho que Cristo, que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, tem que ser pela palavra. Tem que ser pela obra de Cristo. Tem que ser pelo sacrifício de Cristo. Nenhum demônio, irmão, pode ser pregador da verdade. Porque eles são demônios. Lembra de Paulo com aquela menina?
homens de israelita, varões valorosos. Era ou não era? Ele falava mentira? Não, falava a verdade. Mas por qual o propósito? Qual o propósito? Paulo se inquietou, ficou agoniado, já imaginava que se repreendesse aquele demônio de adivinhação, as coisas não iam ser boas, mas ele expulsou o espírito de adivinhação e ela agora não tinha mais o dom dado pelo diabo de adivinhar as coisas. O que foi que eles receberam em troca? Foram presos, apanharam muito, mas estavam adorando a Deus e louvando ao Senhor, orando ao Senhor, até o Senhor, né, irmão, terremoto da graça de Deus e abrir o cárcere. Precisamos perguntar qual foi a parte de Cristo que eu ouvi e me fez buscá-lo. Qual foi o intuito, qual foi curiosidade, foi fé gerada pelo Espírito Santo, foi a fé pelo ouvir a palavra de Deus. O que foi que me fez ir até Cristo? O que é que está me fazendo ir até Cristo? Qual a motivação que eu estou tendo para vir aos cultos? Qual a motivação que eu estou tendo para vir aos trabalhos da igreja? Qual a motivação que eu tenho para orar? Qual a motivação que eu tenho de fazer meu devocional? Qual a motivação que eu tenho de fazer as coisas? Eu carrego um nome em mim. Eu e você carregamos o nome de Jesus em nossa vida. Se algumas pessoas fizerem algumas coisas, fizeram. Você é um crente, é crente, viu? Ou não é assim? E vai para a igreja. Ou não é assim? Você tem um nome que você carrega o nome de Jesus. Você é um cristão, um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo. É por isso que há uma necessidade de nos conhecermos melhor, a necessidade de se ajudar. Tem pessoas que estão sofrendo sozinhas, pessoas que estão agoniadas sozinhas, pessoas que querem desabafar, botar para fora, que é orientação bíblica, não sabe o que fazer, está empurrando com a barriga. E falta somente a orientação da parte de Deus para a pessoa entender que essa pessoa, por estar com Cristo, é a pessoa que tem que ser mais feliz do mundo. A pessoa mais alegre do mundo. O povo mais alegre do mundo. Não estou dizendo, irmãos, que a gente vai viver, né, como masoquista, tendo problema, tribulação e rindo porque gostamos da dor. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que em meio às nossas dores, nós possamos gozar a presença de Deus. Estou dizendo que em meio às aflições da vida, nós possamos olhar para Cristo, autor e consumidor da nossa fé. Eu estou dizendo que em meio a qualquer tipo de situação, há esperança e conforto na pessoa de Jesus. É isso que eu estou dizendo. E precisamos se apegar a Cristo, precisamos negar-se a nós mesmos. Quanto mais nos negamos, quanto mais o Senhor revela-se para nós. Quanto menos de nós mesmos tem na nossa mente, no nosso coração, mais dele vai preencher esse espaço. É por isso que temos que se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Não é isso que Paulo fala na sua palavra? Se despir do pecado, do homem que amava o pecado, que tinha paz com o pecado, que tinha alegria no pecado, que achava que estava tudo certo, vivendo a vida debaixo do pecado. Se despir deste homem e se revestir do novo homem, que a alegria, o gozo e a paz, a felicidade está na pessoa de Jesus, na obra de Jesus e na poderosa palavra de Jesus. Jesus repreendia os demônios, irmãos, porque não é válido o testemunho do diabo, não é válido. Até quando o diabo fala alguma verdade, é porque ele tem um plano mentiroso, ordinário, para desfazer da obra de Deus, desfazer da família de Deus, que é a igreja. E Jesus é o Filho de Deus. Mas se Jesus aceitasse isso dos demônios, o que é que o povo ia dizer? Se Jesus nunca aceitou, ele foi chamado de Beelzebul, que na época era chefe, né, dos demônios, para tentar explicar porque ele tem autoridade sobre os demônios, dizendo é porque ele é chefe deles. E Jesus nunca aceitou nenhum elogio, nem nada que vinha da parte dos demônios. Imagine se ele aceitasse. É por isso, irmão, que muitas vezes tem tapinha nas costas que não vem de Deus. Tem elogios que não vêm de Deus. Sai da boca uma coisa, mas no coração é outra. Ou pior, sai da boca uma coisa, mas quem está falando através da boca daquela pessoa não é ela. Porque se o diabo conseguir instigar em nós a soberba, o orgulho, né? Então ele acaba com a nossa vida, acaba com a nossa fé e acaba com o nosso ministério. É por isso que Paulo teve que ter o espinho na carne. E eu digo ao Senhor, minha vida, as nossas vidas, tem que ser para a glória de Deus. Se não coloca um espinho na carne, Senhor.
E se o espinho na carne não for suficiente, é melhor que o Senhor nos guarde debaixo da tua graça, lavado no teu sangue, para não nos permitir sermos instrumentos do diabo, irmãos. Ele tinha que ter espinho na carne para que ele não viesse ser soberbo, ele foi ao terceiro céu. Deus revelou coisas que só foi a ele. Imaginou se não tivesse o espinho? O que o espinho na carne fazia com Paulo? Lembrava que Paulo era homem, limitado, necessitado, não era mais do que nada, a não ser a glória de Cristo na sua vida. É isso que o espinho na carne faz com a gente. É que isso que a dor de barriga muitas vezes faz com alguém. Se acha muita coisa, se acha super, que tem um dom, que faz, que acontece, que é a pessoa mais capacitada e não sei o quê, e dá uma dor de barriga que parece que vai morrer. Aquela dor de barriga nos lembra. Eu sou homem, limitado e posso morrer a qualquer momento. Se não for a graça de Deus, eu estou frito. Né, irmãos? Ou não é assim? Então, espinho na carne é glória, é bênção. A gente tem que olhar com a ótica de Deus. Espinho na carne é bom. Então tem espinho na nossa carne, que estamos vivendo neste exato momento, que tem um propósito. Tem espinho na carne que nunca vai sair, que foi o caso de Paulo. Paulo ia morrer com aquele espinho. Mas tem espinho na carne que é pequeno, que é só para um momento, só que é para um ensino, é um tratamento de Deus. Quanto mais rápido aprendemos, mais esse espinho sai. Mas o importante é que nós possamos buscar a Deus, buscar a Cristo, fazer parte da multidão que o adora, da multidão que espera a sua palavra, a multidão que de Maranata, ora vem ser Jesus, a multidão que realmente ama e deseja as coisas eternas e no seu coração não está nas coisas temporais. Temos que ser esse tipo de povo. Independente do lugar. Veja que é 6 lugares diferentes que aqui o texto diz. Galileia, Judéia, Jerusalém, Edomeia, Jordão, Ciro, Sidom. Não importa o lugar de onde estiver, importa o propósito do nosso coração para estar próximo de Jesus. O propósito de chegar aqui hoje foi aprender a palavra, foi adorar o Senhor, foi trazer um culto racional, um cheiro suave em suas narinas, foi aprender algo de Deus, se fortalecer em meio às situações que você está passando, receber graça e poder para você agir diferente no meio do problema. Porque tem problema que Deus vai resolver rápido, irmãos. Mas tem problema que Deus está trabalhando no nosso coração, porque Ele está trabalhando em nós. Aquele espinho é para trabalhar em nós, no nosso caráter. Então é a mesma coisa, vamos encontrar no trabalho a mesma situação, vamos encontrar em casa a mesma situação, vamos encontrar na igreja a mesma situação. Mas o nosso comportamento será diferente, porque o Espírito Santo, na sua palavra, está nos ensinando a viver com aquilo, glorificando a Deus, e se comportando como homem e mulher de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por sua graça e misericórdia. Próxima quarta-feira, se Deus permitir, é a chamada dos discípulos do versículo 13 ao versículo 19. Que eu estudei a semana todinha, a maioria da semana, esse texto, porque eu não sei porquê, na minha cabeça era esse texto que ia pregar hoje. Aí quando foi 2 dias atrás, falando com a esposa, conversando, aí eu fui ver a pregação, de quarta-feira passada. Aí quando eu fui ver a pregação de quarta-feira passada, eu digo, gente, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa faltando aqui. Estava faltando justamente o verso 7 ao verso 12. E eu corri atrás, passei até 3 horas da madrugada essa noite, estudando um texto. E foi maravilhoso. Quando nós lemos, nós que somos ministros do Evangelho, está aí presbítero Vicente, presbítero assim como eu, está aí Rafael, futuro presbítero ano que vem. Está sendo observado para isso, para ano que vem ser presbítero da nossa igreja. Faz 2 anos que a gente está olhando para ele. E está enxergando porque ele é pequeno, né? E a gente sabe, irmão, como ministro do Evangelho, se Deus não falar com cada um de nós individual, quando estamos preparando a mensagem, a gente não tem o que falar para o povo. Deus primeiro fala com cada um de nós, quando estamos estudando, para aquilo que nos fortaleceu, nos edificou com Cristo, é aquilo que nós vamos falar para o povo, porque se viu para nós, vai servir para o povo de Deus. Se Deus não falar conosco quando estamos preparando um sermão, a gente não tem o que dizer. É assim ou não é, meu presbítero? Primeiro a nós, né? Amém? Vamos orar. Eu queria convidar o presbítero Vicente para estar orando e encerrando esse trabalho. Amanhã, Grupo Vida, amanhã, Grupo Paz. Amém, irmãos? Presbítero Vicente. Pai, meus irmãos, uma bênção estar aqui aprendendo da palavra do Senhor, feliz em estar com os irmãos,
Ontem, por conta de responsabilidades de trabalho, não pude chegar para a nossa evangelização. Fiquei com meu coração doendo ontem, porque já é um compromisso que a gente tem abraçado há algumas semanas. E sempre é uma grande alegria quando a gente chega aqui para cooperar com os irmãos e com o nosso diácono Marcos. Mas eu queria, antes de orar, fazer somente dois avisos. São, na verdade, 2 convites. O primeiro, nesta sexta-feira, o nosso seminário, o Polo, que está ali na igreja de Água Fria, estará realizando um aulão teológico especial em comemoração aos 504 anos da Reforma. Então, você que tem interesse em estar lá prestigiando este evento, nós estaremos lá na sexta-feira, a partir das 19 horas, esse aulão, onde vamos falar um pouco sobre a Reforma Protestante, e também teremos lá a livraria Luz e Vida, com materiais muito bons, abençoados para sua edificação. Também gostaria de aproveitar para lembrar os irmãos que no próximo domingo, na nossa Escola Bíblica Dominical, nós também vamos ter uma aula especial sobre a Reforma Protestante. Então, caso você não possa ir na sexta-feira lá para Água Fria, conhecer o nosso polo do seminário, está lá conosco. No domingo pela manhã, o professor Fábio estará aqui ministrando uma aula especial sobre a Reforma Protestante. Imperdível. Se você gosta da Escola Bíblica Dominical, convide outras pessoas, venha e traga mais um, para que a gente possa ter aqui um público bem legal, para termos uma aula especial, muito abençoada, aqui com o nosso professor Fábio. Então, fica aqui os meus convites, e os irmãos tendo interesse, nos procure para qualquer informação ou dúvida que vocês venham a ter. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, pelas tuas bênçãos. Muito obrigado pelo privilégio de chegarmos hoje aqui, Senhor, para aprendermos da tua palavra, para estarmos aqui, Senhor, como tua igreja, adorando e louvando o teu nome, Senhor. Estenda a tua mão sobre cada família aqui representada. Renova cada dia a nossa fé em ti, Senhor. Que nós possamos, como muito bem ensinado hoje na exposição feita pelo teu filho, pastor Ederson, Senhor, que nós possamos estar focados em te servir, porque entendemos a graça que nos foi revelada por meio de Jesus Cristo. O valor tão precioso do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a qual nos motiva a estarmos hoje aqui reunidos e unidos para louvarmos e bendizermos o teu nome. Então que possamos, Senhor, ter cada dia mais essa certeza reafirmada em nossos corações, para que venhamos a perseverar na tua presença. Mais uma vez te pedimos pela vida do pastor Jadson, pela sua recuperação, pela sua família. Também te pedimos, Senhor, pelo pastor Ederson e sua família e todo o corpo ministerial, todos aqueles que têm contribuído direto e indiretamente com a tua obra, Senhor. Porque grande é a responsabilidade de estarmos trabalhando na tua obra, que o Senhor possa nos ajudar, porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer. É o Senhor que torna todas as coisas possíveis. A partir do momento em que nós não entendermos isso, a coisa tende a desandar. Mas enquanto nós colocarmos como prioridade a tua vontade, com certeza veremos esta obra florescer e ser uma obra que venha a fazer a diferença para a glória do teu nome. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Cumprimenta o seu irmão.